O cabelo tá tudo bagunçado. Tá certa a palavra, direito? Hoje eu tô sem o Juca aqui pra me corrigir. E a câmera tá balançando. Eu não gostei desse pezinho. Ai, vai me dar labirintite. Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece ainda, pra quem tá me assistindo pela primeira vez, eu sou a Biju e moro aqui no Japão. Descabelada, sem maquiagem, com olheiras. Recebi mensagens me pedindo, aliás, me perguntando o seguinte: por que você não faz um vídeo se apresentando? Para as pessoas saberem quem é você. Pois é, quando eu comecei a gravar, quando eu decidi gravar esse vídeo, eu pensei que eu estaria gravando para os meus parentes, os parentes do Juca, amigos, né, do Brasil e os que estão espalhados aqui no Japão. Então eu pensei que, não precisa porque todo mundo me conhece, são pessoas que me conhecem. Mas já que me pediram, então vamos lá. Biju. Biju é o meu apelido. Eu nem me lembro desde quando eu tenho esse apelido, mas sempre foi Biju. A maioria das pessoas que me conhecem como Biju. Eu me apresento como Biju. E meu nome é Kellen. E me perguntaram se eu tenho um nome em japonês. Eu não tenho. Meu nome é Kellen Cristiane. Eu tenho 2 nomes em português. Minha idade. Eu pensei muito a respeito se eu diria ou não. Mas não adianta esconder também, né? Vira e mexe aparece as minhas... Como fala? Como fala em português? Pé de galinha? Não sei como é que fala, minhas rugas. E acho que vai chegar uma hora que não vai ter como esconder, então eu já vou deixar aqui a minha idade. Eu tenho 34 anos. Caramba, eu me lembro da minha mãe com 34. Enfim, eu tenho 34 anos. Eu não vou falar do Juca hoje, eu vou deixar ele se apresentar. E eu moro aqui no Japão desde 92. Eu cheguei aqui com 6 aninhos, depois de 2 meses, mais ou menos, eu acho que eu completei 7. Então eu vim com 6 para 7. Quando eu cheguei aqui no Japão, eu já sabia falar o japonês, o idioma deles, porque o pai da minha mãe, o meu avô, ele é japonês, nascido em Kumamoto. E lá no Brasil ele já falava Nihongo comigo, então eu aprendi bastante coisa com ele. Eu também sempre estudei na escolinha brasileira, chegava e ia pra escolinha japonesa. Então quando eu cheguei aqui no Japão eu já sabia falar, porém aquele japonês assim bem bagunçado ainda, né? E sempre morei na região de Aichi, que é onde eu moro até hoje. Eu nunca saí de Aichi, na verdade. Sempre estudei em escola japonesa, mas também estudava, mesmo depois que eu cheguei aqui no Japão, né? Estudava na escola japonesa, chegava e ia pra escola brasileira. Aqui no Japão, as escolas funcionam um pouco diferente. Você vai de manhã cedo, começa lá pelas 8h20, uma coisa assim, se eu não me engano, as aulas, né? Começa 8 e pouco e você só vai sair da sua escola lá pelas 3, no caso dos menorzinhos, né? No caso da Sofia, ela tá na 2ª série e ela sai às 3 da escola. Ou seja, de manhã até 3 da tarde. Praticamente o dia inteiro. E quanto mais velho você vai ficando, mais tempo você vai ficar na escola também. Quando eu tava no colegial, eu praticava esporte, que aqui a gente chama de bukatsu, que é tipo clube, né? Que tem nas escolas. E eu praticava vôlei. Então todos os dias, depois das aulas, tinha o treino. E, por exemplo, antes de algum campeonato, a gente ficava mais tempo treinando. Eu chegava em casa já tipo 7 da noite. Tem a distância também, né? Mas chegava super tarde. Então, quando eu comecei o colegial, eu vi que já não ia dar mais pra continuar as aulas na escola brasileira, porque eu ia chegar muito tarde. Então, no meu caso, eu estudei até os meus 15 anos, 15 para 16. Eu não lembro se eu cheguei a estudar um pouco ainda no primeiro ano do colegial, mas na minha lembrança, né, eu estudei até os 15 anos nas 2 escolas. Eu chegava da escola japonesa,
Me trocava, pegava a mochila da escola brasileira e lá pelas 5 da tarde, mais ou menos, eu ia pra escola brasileira. E o meu português não é perfeito, porém eu consigo me economicar. Vai vendo. Eu consigo me comunicar com as pessoas, eu consigo ler, eu consigo escrever, eu consigo traduzir. Então, não é perfeito, mas também acho que dá pra me entender. E que mais? O meu padrasto é japonês, então mais ou menos a metade da família sempre teve os japoneses ali dentro da família. Eu sempre participei de tudo da família japonesa, sempre experimentei de tudo. Então eu me considero uma pessoa que eu nasci no Brasil, fui criada aqui no Japão e eu tenho assim a metade dos dois lados. Eu consigo pensar como brasileira, mas eu também consigo pensar como japonesa. Então tem coisas assim que eu discuto muito com o Juca quando eu vejo alguma coisa assim, que é o meu lado japonês falando, que eu falo, meu, não faz isso, não faz aquilo, faz assim, faz assado, tipo assim. E é o meu lado japonês que eu me considero um pouco assim chata. Eu sou um pouco assim, eu gosto de seguir as regras, eu gosto de seguir as regras. Então, tipo, eu penso muito assim, eu moro no Japão, independente do tempo que eu moro aqui, eu moro no Japão, eu tô morando no Japão, eu não estou como uma turista, um turista. Então eu acho que eu devo seguir todas as regras da mesma forma que os japoneses seguem. Então se eu vejo alguma coisa assim, alguém saindo assim, sabe, eu acho ruim, eu chego e falo. E eu faço bastante isso. Enfim, me perguntaram como que eu faço com a questão de comida em casa, né? Como eu fui criada no Japão, eu estudei sempre na escola japonesa, uma das primeiras coisas que eu aprendi a fazer foi comida japonesa. E eu gosto muito também. A minha sorte é que eu casei com o Juca, e o Juca ele come de tudo. Dá um pra Nênia, vai? Então é assim, gente. Por exemplo, eu ainda vou postar mais coisas assim que eu faço, que eu cozinho. Mas, por exemplo, eu fiz um feijão. Eu fiz um misoshiro, que é aquela sopinha de miso. Eu fiz sei lá, eu só sei que eu cozinho tudo assim meio misturado. Tem pratos brasileiro, tem prato brasileiro que eu faço, mas também faço alguma coisinha assim japonesa. Então é uma mistura das duas coisas. Mas ninguém reclama em casa, então acho que dá pra comer. Eu devia ter anotado as coisas que me perguntaram, porque agora eu não tô conseguindo lembrar. E como eu tô gravando com o meu celular, eu não posso nem pegar pra ver. Me perguntaram se eu não tô trabalhando. Não, a resposta é não. Quando a gente se mudou pra cá, eu tava trabalhando no escritório de contabilidade. E esse foi o principal motivo da gente ter se mudado pra cá. Porém, eu engravidei. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso, porque muita gente me pergunta, né? Mas a minha gestação, desde o início até o final, e o parto também foi uma gravidez de risco, foi um parto de risco, e então foi bem difícil. Desde o início, o médico já me proibiu de trabalhar muito tempo, muitas horas, né? Ficar sentada muitas horas, ficar em pé muitas horas. E como eu trabalhava em escritório, era sentada. Eu levantava, eu dava uma volta, eu alongava, fazia alongamento. Só que mesmo assim, logo no início, acho que quando eu tava de 4 meses, mais ou menos, eu comecei a passar muito mal, senti muitas dores e mais fiquei em casa do que trabalhei, na verdade. E assim que a neném nasceu, a Emma nasceu também, logo veio a pandemia. Ela nasceu em janeiro, no começo de janeiro, e quando foi fevereiro, março, eu acho que foi quando já começou a ter bastante casos, né, aqui no Japão também. E, na verdade, eu pensava assim, com a Sofia, eu fiquei com ela até ela completar 3 anos de idade, né, em casa.
E eu pensava assim, com a Emma vai ser diferente, porque é a minha segunda filha, então provavelmente eu vou ter que começar a trabalhar mais cedo, mais rápido. E eu pensei que quando ela completasse 1 ano, eu já estaria de volta. Mas a pandemia ainda tá por aí. E a gente com muito medo, né, de eu voltar a trabalhar e pegar esse vírus, trazer pra dentro de casa. Porque a Sofia, ela é asmática. A Emma é uma neném. Eu tenho a minha mãe que é diabética. Então tem muita gente em volta que a gente quer proteger muito, principalmente as crianças. Então a gente conversou e o Juca falou assim, ó, vamos esperar. Eu sou rica? Não. Dá pra gastar dinheiro? Não. Porém a gente não tá passando fome. A gente tem um lugar pra ficar, a gente tem as nossas coisinhas, a gente compra as coisas que a gente quer, a gente dá de tudo pras crianças. Então a gente não viu aquela necessidade de preciso trabalhar, então vou arriscar a nossa saúde. Então, por enquanto, eu estou sem trabalhar. Eu estou só em casa, eu tô cuidando de casa, eu tô cuidando das crianças, eu tô sendo a dona de casa, por enquanto. Mas, assim que essa pandemia passar um pouco, né, ou diminuir, passar, né, eu pretendo voltar a trabalhar. Mesmo porque eu não consigo ficar parada, eu não consigo ficar muito tempo em casa. Bom, gente, tinha mais coisas que eu queria falar aqui, mais perguntas que eu queria ter respondido, porém, como eu falei, eu tô gravando com o meu celular, então não vou conseguir lembrar. Eu só queria pedir desculpas de verdade pra quem se incomoda com os meus erros de português, porque eu sei que eu erro bastante, mas é difícil, gente. Eu vivo mais tempo aqui no Japão do que no Brasil. No Brasil eu morei só até os 6 anos, quase 7. E hoje eu tô com 34, eu moro aqui, nossa, muito tempo aqui no Japão, então tem coisas assim que eu nunca nem usei em português, tem palavras que eu nunca nem precisei usar em português, então eu só vou me desculpar pelos meus erros de português, pode me corrigir, pode me corrigir. E o que mais? Eu vou deixar também na descrição sobre o nosso podcast. Também no comecinho, tem acho que 3 episódios. Tem um que a gente fala sobre Covid, tem um que a gente fala sobre PlayStation, a gente tá pra gravar mais alguns. A gente já fez algumas participações de outros podcasts, que eu vou deixar também na descrição. E acho que por enquanto é só. Eu vou fazer mais vídeos do tipo conversando. Me pediram pra fazer um vídeo sobre o meu parto. Eu tenho vídeo também, porém é aquela gritaria, assim, eu não sei se eu vou postar isso, mas eu vou ver também sobre isso. A gente pode falar um pouco, bater um papo sobre isso. A gente pode falar sobre a escola japonesa, sobre bebês. Você tá tirando foto? A Emma tá fazendo arte! Agora eu vou ter que ir de verdade. Mas é isso, gente. Tem mais vídeo, tô editando alguns, tô demorando, mas eu tô ainda me acostumando com essa coisa de gravar vídeo e editar e postar. Não tá dando pra postar todos os dias, não tá dando pra postar no mesmo dia que eu gravo, mas tem vídeo. Então, se você não é inscrito ainda, se você ficou um pouquinho curioso pra acompanhar o nosso dia a dia, se inscreva no canal, deixa o seu like. É gostoso ver quando aparecem os likes, então se você puder deixar um likezinho ali, só pra dizer que eu assisti, gostei. E pode pode ativar o sininho também pra receber mais vídeos, né, Emma? E hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau!